Você já teve a sensação de que o mundo está ficando mais burro? Pessoas que não conseguem manter uma conversa profunda. Jovens que nunca leram um livro. Adultos que acreditam em qualquer manchete sem questionar nada. Você está cercado por zumbis modernos. Cérebros podres que parecem vivos por fora, mas mortos por dentro. A verdade é crua e urgente. Estamos vivendo a maior queda de inteligência coletiva da história. E o mais assustador, isso não está acontecendo por acidente. É um processo silencioso, diário, e você pode estar dentro dele sem nem perceber. A distração virou estilo de vida. O pensamento crítico virou ofensa. O saber foi trocado pelo achar. O filósofo Schopenhauer já dizia: pensar é como nadar contra a corrente. Quando você para, é arrastado para trás. A pergunta é: você está nadando ou já se afogou? Neste vídeo, vamos revelar os mecanismos que estão matando sua inteligência. Você vai entender como a sociedade moderna está emburrecendo. E mais importante, como não ser mais um. O que você vai ouvir agora pode ser o soco que seu cérebro precisava para acordar. Porque aqui, o objetivo é um só: te blindar da burrice generalizada e reacender a sua consciência. A epidemia do emburrecimento. O que está acontecendo com o cérebro humano? Você percebeu que algo está errado, mas talvez ainda não saiba o que é. As pessoas estão mais distraídas, mais rasas, mais imediatistas. Elas não conseguem mais ouvir uma ideia até o fim, ler um texto longo ou sequer permanecer sozinhas com seus próprios pensamentos. É como se o mundo estivesse sofrendo de uma falência cognitiva em massa. E a verdade é dura. O cérebro humano está se degenerando em pleno século da tecnologia. Mas o que está por trás dessa decadência mental? Vivemos no que muitos psicólogos chamam de era da superestimulação cognitiva. Somos bombardeados por notificações, sons, imagens, cliques, mensagens e infinitos pedaços de informação. O tempo todo. O problema não é o excesso de informação, é a qualidade e a forma como consumimos. Estamos vivendo um ciclo vicioso de consumo passivo e recompensas instantâneas, o que altera profundamente a maneira como nosso cérebro funciona. Neurologicamente, nosso cérebro é uma máquina adaptativa. Se você o alimenta com distrações curtas, dopaminas rápidas e pensamentos rasos, ele se molda a isso. A consequência? Um colapso na atenção, na memória de longo prazo e na capacidade de pensamento crítico. Mas o mais perigoso é que esse emburrecimento é silencioso. Você não sente dor, não vê sangue. Você apenas vai ficando mais impaciente, mais reativo, mais superficial. Perde a vontade de ler, de pensar, de questionar. Até que um dia, você se vê incapaz de sustentar uma ideia que dure mais do que um vídeo de TikTok. Carl Jung dizia: as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar encarar a própria alma. Hoje, fazemos de tudo para não encarar o próprio silêncio. Fugimos da reflexão, como se ela fosse uma ameaça. E atualmente, quem governa a mente de bilhões de pessoas? Algoritmos, plataformas, publicidade, influenciadores. Você pode até acreditar que pensa por conta própria. Mas se não treina seu pensamento todos os dias, está apenas reproduzindo aquilo que foi colocado em você. A psicologia comportamental também já alertava para isso. Quando o ambiente estimula apenas comportamentos de curto prazo e recompensa a impulsividade, o cérebro desenvolve aversão à reflexão e ao esforço mental. Ou seja, o mundo moderno está literalmente treinando as pessoas para serem burras. E como isso se manifesta? Veja esses sinais alarmantes. Incapacidade de ler um texto inteiro sem checar o celular. Ansiedade extrema diante do silêncio ou do tédio. Raiva por opiniões contrárias.
não por serem erradas, mas por exigirem reflexão. Vazio existencial disfarçado de ativismo digital e, principalmente, perda do pensamento crítico, a habilidade mais importante de todas. O filósofo Pascal dizia: toda a infelicidade do homem vem de uma única coisa: não saber permanecer em repouso, sozinho em seu quarto. Hoje, permanecer em silêncio é visto como tédio. Pensar virou desperdício de tempo. Refletir foi substituído por reagir. E o mais irônico, nunca tivemos tanta informação à disposição. E nunca fomos tão ignorantes. Ignorantes não por falta de acesso, mas por falta de profundidade. É o que chamamos de pseudo-sapiência. O sujeito sabe de tudo superficialmente, mas não entende nada com profundidade. A pergunta que fica é simples, mas urgente. Você está realmente pensando? Ou está apenas repetindo o que ouviu de alguém que também não pensa? Porque no fim, o verdadeiro emburrecimento não é apenas intelectual, é espiritual, é existencial. É o momento em que você deixa de ser autor da própria mente e passa a ser apenas um espectador passivo de um roteiro escrito por outros. O inimigo invisível. Como a tecnologia está drenando sua inteligência. Ele está no seu bolso. Vibra, apita, acende. É o primeiro rosto que você vê de manhã e o último antes de dormir. Ele não te bate, não te grita, não te proíbe. Mas está te fazendo mais burro todos os dias. O smartphone, a tela, o feed, o algoritmo. Chamamos isso de avanço, a modernidade, de liberdade. Mas por trás da aparência inofensiva mora um sistema perverso. Uma máquina de sugar a sua capacidade cognitiva. A ciência já comprovou. O uso excessivo de telas, principalmente em redes sociais, altera profundamente o funcionamento do cérebro. Estudos da neurociência mostram que a exposição contínua a estímulos rápidos e recompensas imediatas enfraquece 3 áreas principais: o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e pensamento crítico, o hipocampo, que armazena e organiza a memória de longo prazo, o lobo parietal, que regula a concentração e o foco seletivo. Ou seja, quanto mais você mergulha nesse mundo de notificações e rolagens infinitas, menos capaz você se torna de pensar com profundidade. Você se torna reativo, impulsivo, esquecido e, o pior, viciado. Sim, viciado. Porque o que essas plataformas vendem não é entretenimento, é dopamina, uma substância liberada em jogos, sexo e drogas. Cada curtida, cada notificação, cada vídeo novo no feed é uma microdose. E como todo vício, você precisa de cada vez mais estímulo para sentir o mesmo prazer. Resultado? Você não aguenta mais o silêncio, não suporta um momento de tédio, não tolera uma leitura sem imagem ou um vídeo sem cortes rápidos. Esse comportamento já tem nome: déficit de dopamina. É a síndrome do cérebro cansado, esgotado de tanto prazer imediato, incapaz de encontrar satisfação em tarefas mais lentas, como estudar, ler, refletir. Mas se engana quem pensa que esse dano é apenas neurológico. Ele é social, emocional e moral. A tecnologia criou uma geração que confunde acessar com aprender, compartilhar com compreender, ver com viver. Pessoas passam horas vendo vídeos sobre disciplina, mas não têm disciplina para sair do aplicativo. Veem notícias sobre produtividade, mas procrastinam o próprio projeto de vida. A verdade é uma só. A tecnologia não te deixa burro por acidente. Ela te emburrece porque isso é lucrativo. Quanto menos crítico você for, mais fácil é te manipular. Quanto menos foco você tiver, mais tempo você gasta na plataforma. Quanto mais você depende dela para pensar, menos livre você se torna. E você nem percebe. Você acha que tem controle,
Mas quem está no controle é o algoritmo. Ele dita o que você vê, o que você deseja, o que você valoriza. E aos poucos, ele não apenas molda seu comportamento, ele molda a sua identidade. Você não está apenas usando o celular, ele está usando você. E quanto mais você se entrega, menos do seu cérebro você consegue resgatar. É duro dizer isso, mas é necessário. Se você não colocar limites na tecnologia, ela vai colocar limites em você. Limites de atenção, de consciência, de inteligência. A pergunta agora não é se a tecnologia está drenando sua mente. A pergunta é, até onde você vai deixar ela te esvaziar? Educação ou condicionamento? Como o sistema está te treinando para ser medíocre? Desde criança, você foi ensinado a obedecer, a sentar em silêncio, a repetir fórmulas, a memorizar datas. Foi premiado por acertar o que o professor queria ouvir, não por pensar diferente. O nome disso não é educação, é condicionamento. A grande mentira que te contaram é que a escola ensina a pensar. Na verdade, ela ensina a seguir, ensina a decorar, a copiar, a repetir, mas raramente ensina a questionar. A estrutura educacional moderna foi criada para a revolução industrial, não para formar pensadores, mas operadores de sistema. Homens e mulheres que saibam obedecer regras, bater metas, cumprir ordens, mas que não saibam olhar para o mundo e perguntar: por que isso é assim? É por isso que o mundo está cheio de formados, mas vazio de sábios. Gente com diploma, mas sem discernimento, com títulos, mas sem visão, com palavras decoradas, mas sem ideias próprias. E a culpa não é só da escola, é de todo um sistema que premia a mediocridade e pune o pensamento autêntico. Você já reparou como a sociedade trata quem pensa fora da caixa? Chama-se de rebelde, arrogante, polêmico. Porque pensar, hoje, virou um ato de subversão. A psicologia educacional revela um fenômeno perigoso. Quanto mais condicionado o cérebro está ao padrão escolar tradicional, menos tolerante ele se torna à ambiguidade e à complexidade. Em outras palavras, formamos pessoas que querem respostas prontas, não caminhos de reflexão. Pessoas que se desesperam diante do não sei, ao invés de ver ali uma chance de crescer. O sistema cria uma ilusão de conhecimento. Você passa anos respondendo perguntas que já vêm com alternativas. Mas a vida real não tem múltipla escolha. A vida exige consciência, intuição, julgamento, coisas que nenhuma prova de matemática te ensinou. E o mais grave é que esse modelo não acaba com a escola. Ele se estende à mídia, à política, ao ambiente de trabalho. Você é treinado para ser uma peça, para obedecer, para consumir, para trabalhar e não pensar. Porque um povo que pensa é perigoso. Um povo que sente, questiona e duvida não é fácil de manipular. É por isso que vivemos cercados de distrações. Porque quando você começa a refletir, incomoda. Quando começa a questionar, assusta. Quando começa a despertar, ameaça. Mas há uma saída, e começa com um ato simples, mas corajoso. Duvidar. Duvidar do que te ensinaram. Duvidar do que todo mundo aceita sem pensar. Duvidar até mesmo de você, para descobrir quem você é sem as máscaras impostas pelo sistema. A pergunta é, você está sendo educado ou apenas domesticado para ser mais um? A mente forte é um ato de rebeldia, como pensar por conta própria em tempos de manipulação. Pensar por conta própria se tornou uma arte esquecida. Num mundo onde todos repetem, quem questiona é visto como louco. Mas o louco, às vezes, é apenas o único que ainda está acordado. Ter uma mente forte, hoje, é um ato de rebeldia. Tudo ao seu redor conspira para que você não pense. A mídia te diz o que é certo.
As redes te dizem o que é bonito. A cultura te diz o que é aceitável. E se você ousa discordar, te chamam de ultrapassado, retrógrado ou extremista. Mas a verdade é clara. A maioria das pessoas não vive. Apenas imita. Imita comportamentos, opiniões, ideologias, sonhos. Poucos sabem o que realmente desejam, porque poucos já se olharam de verdade no espelho da alma. Ter uma mente livre começa com uma decisão radical. Parar de consumir passivamente e começar a digerir ativamente. Toda vez que você lê uma manchete, ouve uma opinião, vê uma tendência, pergunte: isso faz sentido? Isso me serve? De onde vem essa ideia? Quem se beneficia se eu acreditar nisso? Esse é o início do pensamento crítico. Ele não nasce de grandes teorias. Ele nasce da dúvida corajosa. Nasce do incômodo. Da vontade de não aceitar a primeira resposta. De olhar o mundo com olhos próprios, não com lentes emprestadas. Mas isso exige coragem. Porque pensar dói. Pensar incomoda. Pensar te tira da zona de conforto emocional. Te coloca diante da sua ignorância. Te obriga a rever opiniões que você defendeu por anos. Pensar, de verdade, é matar versões suas que já não servem mais. E é por isso que a maioria foge disso. Prefere o conforto da massa ao desconforto da lucidez. Mas há um preço para isso. Viver sem identidade. Você pode até parecer bem por fora, mas por dentro está vazio. Um eco de vozes alheias ressoando na sua mente. E então, o que fazer para construir essa mente forte? Pratique o silêncio intencional. Desligue o celular. Fique sozinho com seus pensamentos. Aprenda a se ouvir. Você vai se surpreender com o que a sua mente tenta te dizer quando o ruído externo cala. Questione tudo, inclusive a si mesmo. Se você nunca mudou de opinião sobre nada, é sinal de que nunca pensou de verdade. A mente cresce quando você desafia suas próprias crenças. Leia autores que te contradizem. Sim, leia o que te irrita, o que você não concorda, o que te tira do eixo. Isso afia a mente, fortalece o raciocínio, expande a visão de mundo. Aprenda a suportar o desconforto do não saber. A ignorância não é um fracasso, é o ponto de partida para a sabedoria. Assuma que você está sempre aprendendo, sempre reconstruindo. Essa humildade é a base da mente forte. Cerque-se de pessoas que te desafiem intelectualmente. Se todo mundo ao seu redor pensa igual a você, sua mente está em perigo. A zona de conforto do pensamento é a zona da morte intelectual. Mas, acima de tudo, entenda que pensar por conta própria é perigoso e por isso é poderoso. Você vai incomodar, vai ser rejeitado, vai se sentir só. Mas em troca terá algo que quase ninguém mais possui: a autonomia mental. E com ela, você poderá fazer algo que a maioria jamais conseguirá: viver com autenticidade. Não seja mais um. Como reverter os efeitos e ressuscitar sua inteligência adormecida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está se movendo. Uma inquietação. Um chamado. Talvez você não saiba exatamente o que está errado, mas sente que precisa fazer alguma coisa. Que não pode continuar se entregando à mediocridade mental que consome o mundo lá fora. A boa notícia é que ainda dá tempo. Mas não dá mais para fingir que não vê. Você precisa fazer uma escolha. Uma escolha silenciosa, íntima, mas poderosa. Não ser mais um. Porque ser mais um hoje significa ser levado pela correnteza da burrice disfarçada de modernidade. Significa aceitar a distração como normal, a preguiça como estilo de vida e a ignorância como identidade. E se você quer sair disso, precisa agir. Não com discursos bonitos, mas com ações simples e radicais. A primeira coisa que você precisa entender é que sua inteligência não morreu. Ela está adormecida.
Ela foi sufocada por anos de estímulos rasos, hábitos autodestrutivos e pensamentos emprestados. Mas ela ainda está aí, esperando o momento de ser ressuscitada. Esse momento é agora. Você começa limpando o terreno, cortando o que te enfraquece, redes sociais que te distraem, pessoas que te emburrecem, conteúdos que te viciam. Não precisa cortar tudo de uma vez, mas comece. Um jejum digital de 1 hora por dia já muda sua mente. Desinstale por um tempo o que te prende. Crie espaço para o tédio criativo, aquele silêncio incômodo que antecede o despertar. Depois, alimente sua mente como quem alimenta um guerreiro. Leia todos os dias, mesmo que por 10 minutos. Mas leia com profundidade. Releia parágrafos. Anote. Converse com o texto. A inteligência não volta com pressa. Ela volta com persistência. E então, escreva. Coloque no papel tudo o que você pensa, sente, acredita. Não para mostrar aos outros, mas para lembrar a si mesmo de quem você é. A escrita é um espelho da alma. E muita gente está cega porque nunca se olhou de verdade. Questione tudo, inclusive a si mesmo. Acreditar só porque alguém famoso disse. Pare de repetir sem entender. Pense, repense. Mude de ideia. Isso não é fraqueza. É sinal de que você está vivo por dentro. E cerque-se de gente que pensa, que te tira do eixo, que te confronta. Você não precisa estar certo o tempo todo. Você precisa estar em movimento. E nenhum movimento mental é mais poderoso do que aquele que nasce do desconforto. Você não foi feito para ser médio, para repetir o que todos dizem. Você tem dentro de si uma centelha, a chama do discernimento, da clareza, da lucidez. Mas ela precisa ser protegida, cultivada, alimentada, ou será apagada pelo vento forte da burrice coletiva. Acorde, reaja, ressuscite a sua mente, não seja mais um. Se esse vídeo acendeu algo em você, proteja isso, cultive, fortaleça e compartilhe. Porque talvez alguém que você ama também esteja afundando sem perceber. Deixe seu comentário aqui embaixo com a frase: eu escolho despertar. Esse não é só um comentário, é um compromisso público com a sua evolução. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso não é só para fortalecer o vídeo, é para fortalecer um movimento. Um movimento de mentes vivas, em um mundo cheio de mortos conscientes. Você pode ser a diferença. Você pode ser a exceção. Mas precisa começar agora. Pense, questione, resista. O seu cérebro agradece. Nos vemos em breve.